Você já pensou como a tecnologia e a inovação podem transformar o setor de energia? No episódio de hoje do Hook Talks, a gente conversou com o Schweppes, sócio fundador da Replace Consultoria, com mais de 30 anos de experiência no segmento. Na nossa conversa, discutimos sobre uma visão prática e conceitual sobre como empreender no mercado tão competitivo e tão diferenciado como o mercado de energia. Então, vem com a gente nessa jornada, deixa seu like e curta esse episódio que está incrível. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Hook Talks e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas, conversas e bate-papos com gestores, executivos, empreendedores, líderes que estão no dia a dia das empresas, trabalhando com desafios, oportunidades, construindo operações de receita, crescendo, montando equipe, tecnologia e tudo mais. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. E para você que já acompanha o nosso canal, aproveito para agradecer, para você que tem curtido os nossos vídeos, acompanhado, comentado, deixa seu feedback, comenta, assina o nosso canal. Aqui tem muito conteúdo bom para você que quer aprender na prática, realmente com quem faz a diferença nas empresas. Então, curta aí, deixa o seu like e vem com a gente que o conteúdo de hoje está incrível, sensacional. E hoje, gente, a nossa conversa ela vai ser sobre o mercado de energia. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é fundador e sócio de uma das maiores consultorias e gestoras independentes de energia, do mercado de energia do mercado brasileiro. Conhece muito do setor, conhece muito do segmento, está há 30 anos no mercado. Tem uma operação muito consolidada e realmente se destaca no mercado onde atua. E hoje nós vamos falar sobre a história de empreendedorismo do Carlos Schweppes, fundador da Replace. Carlos, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. A gente já se conhece, né, há muito tempo e é uma honra tê-lo aqui, aqui na Hook Talks, aqui na sede da Hook, recebê-lo. Super animado com a nossa conversa e obrigado por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço aí, Tessori, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e contar um pouquinho da história da Replace, da minha história aqui, a minha vida, que a gente construiu aí, essa vida que a gente construiu dentro da Replace, o time que a gente vive hoje. É muito legal essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Boa, Schweppes. Cara, a gente já se conhece, né, há algum tempo e quando eu conheci a Replace, né, então eu fiquei muito entusiasmado, né, e muito animado com o negócio, com a forma de como vocês atuam, né, no mercado. É um negócio diferente, é um modelo de negócio diferente, muito específico, né? Então, para você que é do segmento, conhece super bem, conhecendo um pouco a sua história, né? E como a empresa está estruturada, fiquei bastante impressionado, né? Então, a ideia é que a gente possa compartilhar com a nossa audiência, compartilhar com o nosso público que acompanha o nosso canal um pouquinho, né, dessa tua trajetória, do que é a Replace, o que a Replace faz. Por que vocês são tão diferentes, né? E são uma das maiores, né, consultorias independentes do país. Então, contando um pouquinho aí, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? Estou formado aí há bastante tempo, nem vou contar quanto tempo. Tá? Eu comecei minha carreira trabalhando na Eletropaulo, né? Eu trabalhei bastante tempo na Eletropaulo, trabalhei em várias áreas da empresa e muito focado no atendimento ao cliente, né? Num certo momento, um pouco depois da privatização, a gente percebia lá que existia oportunidade no mercado e a gente eu decidi sair da empresa na época, né, e montar a Replace, né? A Replace é uma empresa de consultoria que busca ajudar o consumidor, né, ou as empresas a se relacionar com o mercado de energia. Então hoje o mercado de energia, para a gente hoje é muito claro que hoje o mercado de energia tem muita opção. Hoje a gente fala de energia solar, fala de energia eólica, fala de carro elétrico, fala de bateria, a gente fala de um monte de... fala de eficiência energética, fala de ar-condicionado, tem um monte de coisa hoje que o consumidor ou a pessoa física se relaciona com o mercado. Então a gente decidiu entrar nesse mercado para ajudar esse consumidor, essa empresa, a se relacionar com esse segmento que é bastante, como a gente fala, é bastante regulamentado. As regras são definidas pelo governo, né? O governo define as regras, porque a gente sempre fala, né, que o setor elétrico ele tem muita característica de monopólio, né? O monopólio é onde você não tem opção de selecionar o teu fornecedor, né?
você não vai ter duas empresas colocando poste na rua para ligar a sua casa com energia. Então, você só tem uma empresa onde você mora, ou da sua indústria, ou o seu comércio, para atender aquela sua necessidade de energia. Então, você só pode se relacionar com aquela empresa. Então, como você tem que equilibrar os direitos e deveres do concessionário, da empresa que presta serviço, e o direito do consumidor, é onde entra o governo para estabelecer as regras. Então, conhecer essas regras, conhecer como defender os interesses de cada parte, é o nosso desafio, né? E como a gente decidiu estar do outro lado do balcão, não do lado da concessionária, do lado do consumidor, aí eu estou falando do consumidor, ele pode no momento ser um consumidor, pode ser um gerador, né? Ele pode também ser um gerador, ele se relaciona com o setor, ele tem que produzir e colocar energia no mercado. O consumidor, ele conecta na rede e precisa consumir energia para fazer o seu produto, o seu serviço. E é um setor, e é um segmento que a gente fala que é cross-setorial. Então, tratar de energia tanto faz para a gente se eu estou tratando com um hospital, se eu estou tratando com uma loja de varejo, se eu estou tratando com um supermercado, ou uma indústria, ou mesmo um prédio comercial, como esse onde nós estamos aqui. Então, para a gente é um medidor e o mercado lá para fora, né? E para trás tem alguém consumindo energia dentro de um certo perfil. Nosso trabalho como consultoria é entender como funciona esse perfil e ajudar este consumidor a se relacionar com este mercado e identificar as oportunidades que ele tem para ganhar eficiência e reduzir custo, né? O nosso desafio é eficiência e custo, é onde a Replace atua na eficiência, né, na eficiência da empresa, reduzir e na redução dos seus custos. Eficiência e custo, esses são os principais drivers de vocês hoje. É isso aí. E interessante, né, Schweppes, um movimento visionário, né, seu, há 30 anos atrás, né, a empresa Replace tem 30 anos. 30 anos, isso aí. E saindo, né, da Eletropaulo, como você bem colocou, já com essa visão, né, de realmente construir um negócio que pudesse fazer essa interface, né, com o mercado e ser realmente um elo de ligação, né? Conta um pouquinho, como que surgiu a ideia? Então, quando eu estava na concessionária, quando eu trabalhava na Eletropaulo, a gente se relacionava com o cliente que ia se conectar na empresa, né? Ele precisava se conectar, ele tinha, né, que entender como ele ia se ligar, como que ia ser a fatura. Se eu perguntar para você, Tessori, você na sua casa recebe uma fatura de energia, não recebe? Recebo. Você costuma ler a sua fatura? Nunca, quase nunca, só pago. Você só sabe o valor, né? Só o valor. Aquele valor está certo? Não faço ideia. Então, essa é a média do consumidor. Seja ele um consumidor residencial, seja um industrial ou comercial, ou mesmo um hospital. As empresas, as pessoas conhecem muito pouco de como a tarifa é, como a energia é cobrada, como que você constrói a sua conta ao longo do mês. E a gente percebia do outro lado, quando eu estava na concessionária, que essa era uma coisa que faltava do lado do consumidor. Alguém que ajudasse esse cara a entender essas regras, esse desenho regulatório, para que ele pudesse, então, diminuir seus custos e usar de maneira ótima aquilo que tinha na regulamentação. Então, a gente percebeu lá atrás que essa era uma lacuna que tinha no mercado, tinha um descompasso do conhecimento entre as regras que você tinha no mercado, nas concessionárias, e aquilo que o consumidor praticava. Então, não era o item que os consumidores prestavam muita atenção. Ele tratava, há muito tempo, o consumidor tratou a conta de energia como se fosse um imposto. Aí eu tenho que pagar como isso acontece na sua casa lá. Você paga e você nem olha o que você pagou. Claro. Você não sabe quanto você paga de imposto, você não sabe quanto é a tarifa que você está pagando, nem os componentes da tarifa. Agora, conhecendo tudo isso, a gente tem muita oportunidade para a gente reduzir o nosso custo ou para a gente gerenciar o nosso custo, né? Porque, no fundo, eu posso gerenciar meu custo. Quando eu ligo um equipamento que eu não preciso, eu estou gastando mais energia do que eu preciso. Então, quando eu troco uma lâmpada incandescente, na época uma incandescente ou fluorescente, por uma LED, eu estou fazendo o mesmo trabalho e consumindo menos energia. Então, eu tenho muita oportunidade de gerenciar minha conta, seja do ponto de vista administrativo, eu apago e acendo a luz, seja do ponto de vista de tecnologia. Eu escolho a tecnologia que me gera o menor consumo e vai me gerar a menor conta. Agora, depois dos anos 2000, a gente também tem a oportunidade de buscar alternativas de comprar energia a preço diferente do que a concessionária vende. A concessionária vende num preço, o mercado vende no outro preço. Então você tem um mundo aqui que você pode gerenciar o seu consumo, né, administrar como você
consome energia para determinar o montante de energia que você precisa e depois você pode gerenciar como é que você compra essa energia para você ter o menor custo no fim do dia. Nossa visão lá no passado era ajudar o consumidor a enxergar todas essas oportunidades, tanto internamente, que a gente fala medidor para dentro, né? Para dentro de casa, como que ele gerencia o consumo, como ele gerencia o uso dos equipamentos que ele tem internamente. Isso vale para uma residência, vale para uma indústria, vale para um prédio, vale para todo mundo. Você tem um conjunto de medidas que você pode adotar para minimizar o seu consumo. E, ao mesmo tempo, você tem oportunidade de comprar energia fora, de achar maneiras de comprar energia para você ter o menor custo no fim do dia. A gente enxergou essa oportunidade, né? A gente enxergou isso como oportunidade. Perfeito. E que, naquela época, era um oceano azul, porque o consumidor, de maneira geral, não tinha esse conhecimento. Então, a gente enxergou a possibilidade de oferecer um serviço que não estava disponível no mercado naquele momento. Incrível, cara. Sensacional. Genial a ideia, hein? Genial a ideia. Você deve ter sido um dos pioneiros, né, naquela época. Eu costumo dizer que naquela época a gente andava tudo em casalzinho, né? Assim, tinha muitas empresas, várias pessoas começando a atuar nesse segmento com essa mesma filosofia, e eram sempre duas pessoas, né? Eram dois amigos que andavam juntos, né, para buscar vender o serviço, sempre em dois, e as empresas foram crescendo, né? E hoje é um mercado bastante competitivo. Então a gente acabou crescendo. A gente focou muito na consultoria e no serviço. Muitos dos casaizinhos que andavam juntos, né, que andavam juntos concorrendo com a gente nesses trabalhos, viraram comercializadores de energia, viraram empresas de eficiência energética. Então, cada um foi se especializando em alguns segmentos e a gente se especializou na consultoria e no serviço. A gente adotou assim, um posicionamento estratégico de não ser vendedor de solução, não ser vendedor de equipamento, não ser vendedor de energia. A gente adotou um posicionamento estratégico de ser uma consultoria pura que é focada em inteligência e serviços e que opera sem conflito de interesse. Ora, na medida que eu não estou vendendo um serviço, não estou vendendo um equipamento, vendendo uma solução, eu posso ajudar o cliente a escolher a melhor solução para ele. Né? Ele escolher a melhor solução. Então, se a melhor solução é usar energia solar, eu recomendo a energia solar para ele. Se a melhor solução é o Mercado Livre, nós vamos recomendar o Mercado Livre. Não quer dizer que o consumidor, eu vou mostrar as duas opções para ele. Ele pode optar pela energia solar, mas ele vai saber o que ele está comprando. Né? E ele vai saber que ele está comprando por uma opção dele, não porque eu empurrei uma solução para ele. Então, a Replace se caracteriza no mercado, e a gente, desde o princípio, a gente buscou esse posicionamento, ser uma consultoria que ajuda o cliente a tomar as melhores decisões sem conflito de interesse. Por isso que a gente fala que a gente é uma consultoria independente, porque a gente é independente dos vendedores, de vendedor de solução, de vendedor de equipamento, de vendedor de energia. A gente não vende nada, a gente vende inteligência e conhecimento. E é uma decisão e definição de posicionamento que muitas vezes, como empreendedor, você tem dilemas, né? Poxa, eu me posiciono como? Vou para qual caminho? Vou para o caminho da prestação de serviço, como você bem comentou, vou no caminho de desenvolver um produto ou ter uma solução própria. E posicionamento e a decisão de vocês, pelo que você comentou, foi muito claro. Eu vou me posicionar como uma consultoria agnóstica à tecnologia, às soluções, ou seja, sentando do lado do cliente e tentando ajudá-lo a escolher a melhor solução, né? É isso mesmo. O desafio para a gente é que a gente tem que aprender todas as soluções, né? Porque assim, se você olhar no mercado, o que acontece, por exemplo, se você for contratar um seguro? Você vai contratar o seguro. Quem você procura? É o corretor. Um corretor. O corretor, ele funciona como consultor, mas ele é um vendedor da seguradora. Então, será que esse vendedor da seguradora te dá a sua melhor opção de seguro? Será que todas as coberturas que precisa estão inclusas naquela apólice que você comprou? Você tem a certeza que se amanhã, se seu carro, você comprou o seguro para o carro, uma enchente, aquele seguro cobriu o carro que ficou na enchente? Eu não sei. E ninguém me contou isso aqui. E o corretor também não te conta. Então, assim, na medida que você tem o vendedor te sendo seu consultor, você está sempre sujeito a que aquele consultor está te vendendo um produto que nem sempre você sabe se é o melhor produto para você. Você acredita na boa-fé dele, ele está te vendendo com boa-fé, e você está comprando de boa-fé, mas você não é especialista. E ele também não se preocupa em olhar todas as suas necessidades. O nosso papel, o que a gente decidiu? Eu não quero ser um corretor, eu quero ser
aquele cara que te ajuda a escolher o melhor seguro. Ó, vamos ver as seguradoras, onde você mora, que região você mora, ou que riscos você está sujeito. Ah, caiu uma árvore, ó, eu estou numa região arborizada, se eu parar meu carro na rua, caiu uma árvore, o seguro me cobre? Eu tenho que buscar um seguro que cobra aquela situação para você. Então, o papel da gente, a gente buscou ocupar esse papel de ser um consultor que olhasse as soluções de mercado e trouxesse para o cliente, olha, você tem a solução A, B, C, D, E, essa tem essas vantagens de riscos, uma matriz de comparação, uma matriz de risco, para que ele possa tomar a decisão consciente. Muitas vezes não é a solução mais econômica, mas a solução que atende melhor a necessidade dele e ao perfil dele, que no longo prazo vai ser a melhor solução para ele. Esse foi o posicionamento que a gente procurou adotar nessa filosofia de ser uma consultoria pura, uma consultoria de inteligência de mercado, uma consultoria que a gente leva para o consumidor sempre as opções, vantagens e desvantagens, sem conflito de interesse. Perfeito. Assim, o nosso principal diferencial de mercado é operar sem conflito de interesse. Isso faz muita diferença quando você está tendo... Porque, assim, no mercado de energia, muitas vezes você faz contratos de 4, 5 anos de vigência. Olha, é um contrato que vai durar 5 anos. Nesses 5 anos, muita coisa acontece. Então, pode ser que no meio do caminho, aquele meu cliente tenha que discutir o contrato de energia que ele negociou com o vendedor. Ele diminuiu a fábrica dele, reduziu uma situação, e eu preciso renegociar esse contrato. Então, nesse momento de renegociação, a independência faz a diferença. Porque eu vou sentar do lado do meu cliente e vou brigar, entre aspas, né, dentro das regras que foram estabelecidas no contrato, vou brigar para melhorar a condição do meu vendedor, do meu cliente, vou brigar com o vendedor. Então, nosso desafio é manter essa posição de independência para, na hora de tivermos um conflito, nós possamos defender o nosso cliente com unhas e dentes. Que a gente possa defender o interesse do cliente com os argumentos que eu preciso, técnicos e administrativos e às vezes até jurídicos, para que eu possa convencer o vendedor a atender a necessidade do meu cliente. Na época da Covid, isso a gente fez uma diferença muito grande, porque na época da Covid muitas empresas foram desligadas, né? Um shopping center, o cara foi desligado, ele tinha que parar de operar, não podia receber ninguém. Ora, o que ele fazia com o contrato de energia dele? A gente tinha que renegociar esses contratos. E nós renegociamos com vantagem todos esses contratos. Muito diferente do que o mercado fez. E você entra também nesse processo de renegociação ou você só fornece as ferramentas e os dados e a inteligência para o cliente fazer a negociação? A gente costuma dizer lá na Replace que a gente cuida do cliente do berço ao túmulo, né? Tá certo? Que é desde que nasce, a gente cuida dele desde que ele nasce, né? Nascer uma unidade de consumidores significa assim, eu preciso me conectar na rede, preciso escolher onde eu vou me conectar, eu vou definir o nível de tensão que eu vou ser alimentado e vou negociar com a concessionária a conexão, vou planejar o suprimento de energia. Então, a gente começa desde o planejamento, onde o cara vai se localizar, onde ele vai se instalar, ajuda ele a fazer essa solicitação de conexão, dependendo do tamanho da fábrica, isso é uma complexidade. Por exemplo, hoje a gente ouve muito falar nos data centers, né? Há uma corrida no mundo para a instalação de novos data centers, né? O mundo está vivendo um boom de data center. Com a história da inteligência artificial, os data centers saíram de um porte de 10, foram para um porte de 100. Eles são 10 vezes maiores do que os data centers normais, né? Você vai a um data center do banco, ele consome uma quantidade de energia. Um data center para inteligência artificial, ele consome 10 vezes mais, ele é 10 vezes maior. Então, o ponto de conexão dele já é complicado. Você ouviu falar, por exemplo, a Microsoft está negociando com uma empresa de geração de energia nuclear nos Estados Unidos para reativar uma planta nuclear para alimentar um data center que eles querem instalar do lado da planta de geração de energia. Ele precisa de muita energia e precisa de conexão na rede. Então, a gente ajuda o cliente a se conectar, então, às vezes, é uma negociação complexa, é um conhecimento complexo que, muitas vezes, o cara do data center não tem esse conhecimento. Então, a gente ajuda ele na conexão, ajuda ele depois a planejar o suprimento dele, como é que ele vai comprar a energia que ele vai usar, e depois a gente ajuda a negociar o contrato. A gente ajuda ele a negociar o contrato, às vezes renegociar os contratos, e depois a gente ajuda na operação mensal dos contratos. Aí entra a parte de serviço, do serviço recorrente, que é o serviço de ajudar a administrar os contratos de energia no mês a mês.
Que aí ele comprou um contrato de energia, ele comprou pacotinhos de energia todos os meses, que eu preciso ver se aquele pacotinho é suficiente para operação mensal. Se ele tem alguma sobra, se ele tem alguma falta, a gente tem que gerenciar esse conjunto de contratos, né, para que a gente possa fazer com que a unidade consumidora tenha sempre energia suficiente ao menor preço possível, ao menor custo possível. Cara, sensacional, Schweppes. Você deu uma aula de como encantar e atender bem o cliente em toda a sua jornada, como você aí depois, falou. assim, só faltou falar porque é o túmulo, né? Porque às vezes o cara decide desligar uma unidade consumidora. Se trabalhar no varejo, é muito comum o cara criar uma loja, depois ele vai lá e desliga aquela loja, porque ela não deu o resultado que ele esperava. Então, o desligamento de uma loja também é complexo. O desligamento de uma unidade consumidora também tem uma certa complexidade. Então, a gente começa desde a ligação até ela poder ser desligada em algum momento. E desconectada da rede. A gente teve umas situações muito legais assim no passado, assim, são situações bastante diferentes, né? Por conta disso aqui. Tivemos um cliente que era uma indústria, a gente está falando do comércio, mas isso vale para a indústria, né? Teve uma indústria que era um cliente nosso que decidiu fechar uma fábrica, né? Em Campinas, lá na região de Campinas. E aí ele foi fazer, porque a fábrica tinha um volume, tinha um contrato bastante grande, ele foi reduzindo o contrato dele, reduzindo. Aí chegou um momento que a distribuidora falou assim, não, daqui para frente eu não posso diminuir mais. Não, mas ele ia zerar o volume dele. Ele chegou lá num certo volume, a distribuidora falou, eu não posso mais diminuir você aqui porque a regulamentação não permite isso. Aí nós fomos até a ANEEL, junto com a distribuidora, para discutir com a ANEEL como fazer para esse cara continuar reduzindo a carga dele até poder se desligar. E a ANEEL teve que fazer uma alteração na regulamentação para atender uma situação específica, uma situação que era real e que não tinha regulação naquele momento. Então a gente até ajudou a construir a regulação, a regulamentação de como a concessionária devia proceder para que pudesse chegar no momento de desligar aquela fábrica lá, porque a fábrica vai desligando gradativamente. O cara não vai lá desligando uma vez, para uma vez. Ele vai reduzindo gradativamente, transfere equipamento, ele vai fazendo, ele vai ter que desativar por um período, depois ele mantém só a iluminação de emergência, algumas coisas de emergência, algumas coisas de manutenção, até ele poder desligar aqueles equipamentos e finalmente se desligar. Isso é um processo que leva uns 2 anos para se fazer isso aí. Então a gente acompanha até essa situação e quando não tem uma regra específica, a gente ajuda a construir a regra, vai na ANEEL para ajudar a construir a regra. Sensacional. Gente, para você que acompanha o nosso canal e é da área de marketing, vendas, sucesso do cliente, retenção, relacionamento com o cliente, essas dicas que o Schweppes deu faz muito sentido. Faça uma reflexão, independente se você vende uma tecnologia, se você vende uma solução, um equipamento, se você tem uma operação de serviços ou de consultoria, como bem o Schweppes comentou, todo esse tratamento e essa gestão do relacionamento do cliente, desde o cadastro, né, no caso do Schweppes, de uma unidade consumidora, até o desligamento, isso é atenção ao cliente, é foco no cliente. Isso faz a diferença, faça uma reflexão, muitas dicas importantes de como atender bem o cliente em toda a jornada, né, Schweppes? E é verdade, isso que você falou é muito verdade, porque... a gente dá risada, assim, às vezes eu dou risada aqui com as coisas que a gente enfrentou, né? Porque a gente nunca pensou em fazer tudo isso, né? A gente pensou a gente definiu um escopo de atuação, mas o dia a dia foi levando a situações como essa que eu falei para você, que a gente teve que desligar uma fábrica que levou 2 anos para desligar e a regulamentação não permitia ele fazer o desligamento de maneira adequada, né? Então a gente teve que até agregar novos serviços para poder atender as demandas específicas de cada cliente. Então, cada cliente acaba trazendo demandas para a gente que nós temos que desenvolver a solução para ele. E muitas vezes a solução passa por você trabalhar junto ao órgão regulador. Perfeito. Cada cliente é uma história, né? Cada cliente é uma história. Hoje, pensa assim, nós estamos na época aqui que todo o pessoal está gostando de instalar placa solar, né? O pessoal do varejo quer pôr placa solar em cima dos telhados, né? Então, legal, bacana. Então, a gente ajuda o cara a analisar a implantação da solução. Vamos implantar essa solução aqui, bacana. Seguimos aquela mesma filosofia. Eu vou analisar quanto que o cara precisa, qual é a potência que ele precisa instalar na unidade dele, o que ele precisa instalar, qual área que ele tem disponível, o que ele pode fazer. Vamos fazer uma concorrência no mercado, pegar vários fornecedores para a gente olhar o leque de soluções que são apresentadas, qualificar os fornecedores que vêm, porque você tem fornecedor A e tem fornecedor Z, né?
Então nós temos que ajudar o cliente a contratar no padrão que é adequado para ele. Alguns querem o A, alguns querem o C, alguns querem o M. Poucos querem o Z, né? Ninguém quer o muito ruim. O cara quer o médio, o bom ou muito bom. Então a gente tem que até entender o que o cara quer. Na hora que você desenhou isso aqui, tem que ajudar ele a contratar essa solução no mercado. Tem que ajudar ele pensar em todos os detalhes do mercado. Até por todos os detalhes, variáveis, né? Todas as variáveis que são importantes para ele. Pensa assim, se eu colocar uma placa solar no telhado da minha casa. O que acontece com a placa depois de 4, 5 meses? Está cheio de poeira lá, né? Minha produção, ela chove, suja. Eu periodicamente preciso limpar aquele negócio lá, né? Porque se eu não limpar, eu vou perder a eficiência da geração, porque ela põe uma camada de sujeira por cima, eu perco a produção de energia. Ora, normalmente o vendedor da placa não vai te falar não vai te falar sobre a manutenção da placa. Ele quer vender a placa, ir embora e tchau. E depois, quando você precisa de uma manutenção, ele espera que você contrate ele e ele vai resolver o teu problema. Mas ele vai quebrar telha no teu telhado se você não preparar, como é que vai lavar lá. Então a gente gosta de pensar em todos esses detalhes, até o detalhe da operação, para que ele possa ter, então, aquela solução funcionando na implantação e ao longo da vida dela. Então, nosso papel como consultor é aquele cara chato, né? De ficar sempre botando defeito no que o vendedor está colocando e você esqueceu de colocar isso, vou pôr mais aquilo. É o cara chato, aquele cara que o vendedor fala que o payback é 3 anos e fala, não, o payback não é 3 anos, o payback é em 7, por causa disso aqui. Você é o chato. Você é o cara que você está sempre, vamos dizer assim, atrapalhando o sonho do cliente, né? Porque ele sonhou com aquela solução. Comprar bem, né? O papel da gente é falar, você vai comprar, mas tem que saber o que você está comprando. Claro. Não está comprando gato por lebre. Você está comprando exatamente o que você precisa. E depois, o que tem aparecido agora, a gente ajudou isso aqui é normal, isso a gente ajuda, né? Agora, o cara está pedindo para a gente, o cliente está pedindo para a gente, ele quer saber quanto que... Ele tá lá, a placa está em cima da loja dele lá, do varejo dele. O que a placa gera, ele deixa ele consumir da rede. Então, está lá no inversor dele, ele tem informação. Mas ele tem 50 unidades como essa. Quanto está gerando cada uma? Como é que ele consolida essa informação? Como é que ele pega essa informação e calcula o benefício, o payback real disso aí? Ele não tem essa informação disponível. Então ele pede para a gente desenvolver uma solução que consiga consolidar a energia que a placa gerou, quanto que ele economizou da rede, quanto que ele teve de payback e qual é o payback que ele está tendo a cada mês, quanto que ele está tendo de benefício a cada mês, para ele calcular o payback dele. E reportar isso aí com sustentabilidade, fazer todos esses reportes aí. Então agora a gente está tendo o desafio de consolidar para alguns clientes o volume de energia que a placa solar está gerando em vários locais, fazer essa conta do benefício em cada um e consolidar isso aí para ele poder usar no relatório de sustentabilidade. Não era um serviço que a gente tinha. Mas a gente está desenvolvendo, então, não só a solução tecnológica de medição para ter essa informação, como a consolidação de dados isso aqui numa plataforma digital. Então a gente acaba tendo até que desenvolver novas soluções para novos problemas que vão aparecendo. Novas necessidades. Entendi. Daqui a pouco vai aparecer bateria, nós vamos ter que aprender a gerenciar as baterias também, vai ser outra coisa, vai ser outro desafio para a gente. E esse é o papel da consultoria sempre, exatamente, né? Encontrar as melhores soluções. E a gente tem que se reinventar todo o tempo. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. E essa minha pergunta, Schweppes, é em relação ao próprio modelo de negócio. A gente estava até conversando ali no café e o seu negócio é people intensive, né? Imagina, uma consultoria por padrão, por DNA e por definição, exige um capital humano muito intensivo, né? Diferente de uma empresa SaaS que vende um produto por assinatura, que tem também capital humano, mas está muito mais focado ali no desenvolvimento do produto. No seu, assim, a entrega depende 100% de pessoas, né? Como é que você lida com esse desafio do capital humano intensivo no seu negócio? Porque eu imagino que seja uma dúvida comum, né? Esse é o maior desafio para a gente, né? Sempre foi o maior desafio. Pessoas, né? Assim, a gente, pela característica do nosso trabalho, que eu contei um pouquinho aqui, a gente tem um conteúdo técnico, né, e regulatório muito profundo no que a gente faz, né? Então, são conhecimentos que a gente não encontra no mercado. A gente teve que desenvolver lá dentro da empresa uma cultura de treinamento das pessoas, né? Cada pessoa nova que entra lá, ele senta do lado de uma pessoa mais experiente, ele toma um banho de conhecimento lá. Então, mas isso para a gente
acaba que você tem periodicamente, está constantemente treinando pessoas e repondo pessoas que vão para o mercado, né? O que a gente precisou fazer, o que a gente tem procurado fazer para a gente ganhar escala, porque se a gente fica muito restrito a tudo isso, muito só focado em pessoas, a gente não consegue ganhar escala no atendimento, né? No atendimento, falar mais com mais clientes e ajudar a levar para mais gente essas soluções. Então a gente acabou investindo muito em tecnologia. Então a gente desenvolveu tecnologia para que a gente pudesse o trabalho que é, vamos chamar assim, de coleta de dado, análise e produção de relatório, a gente digitalizar e automatizar esse tipo de trabalho, para que eu pudesse liberar o tempo do meu consultor, dos nossos consultores mais experientes, para eles gastarem mais tempo estudando as soluções, mostrando as soluções para o cliente e as contas e os análises, as avaliações sendo feitas de uma maneira digital. Então a gente acabou criando uma tecnologia, toda uma base tecnológica em software, né? Em nuvem, onde a gente desenvolve, eu diria para você, 60%, 70% do trabalho que é feito por um consultor hoje, ele é digital. Ele está automatizado e a gente ganhou algumas coisas. Ganhou assim, os relatórios começaram a ficar mais padronizados, eu deixava de ter que fazer um relatório, cada pessoa fazia um relatório do seu jeito, trocava o profissional, trocava o tipo de relatório. Então você padronizou o relatório, agora o relatório tem a cara da empresa, né? A empresa estabeleceu o volume de informação adequado para cada tipo de cliente. Ó, cada tipo de cliente tem um tipo de relatório específico, um cliente mais simples é um relatório mais simples, um cliente menor, mais simples que eu digo, um cliente de pequeno porte, né? Que tem poucas unidades consumidoras, uma operação menor é um relatório mais simples. Uma empresa que tem 200 unidades consumidoras, ele vai ter um relatório mais sofisticado, que ele quer avaliação por regional, por unidade, por diretoria, quer dizer, ele tem várias formas de consolidar a informação e de lidar com a informação. Então a gente acabou criando essas soluções, vamos chamar assim, que eles facilitaram o trabalho do dia a dia do nosso profissional e permitiram a gente conseguir escalar. Então, hoje a gente consegue, com o mesmo time que a gente tinha antes, a gente consegue atender mais gente com mais qualidade até, porque o nosso profissional não perde tanto tempo tendo que aprender a fazer a conta básica, né? A conta básica já está feita, o relatório básico já está pronto. Ele tem que aprender mais o conceito e a gente treina mais o conceito, como analisar as situações e como olhar as várias soluções. E ele trabalhar isso junto ao cliente, do que ele ficar gastando tempo desenvolvendo estudo, e aí você tem essa parte, toda a parte de estudo, que é tudo aquilo que é repetitivo e que é coisa que você faz várias vezes, a gente procurou colocar isso de maneira digital, para que a gente pudesse, então, ganhar escala e pudesse atender assim, o cliente com um padrão de qualidade bastante definido. Esse tem sido o nosso foco nesses últimos 3 anos, que é a gente digitalizar a nossa operação, para liberar o nosso profissional, para ter tempo de atender melhor o cliente, conhecer melhor a necessidade dele e trazer para casa aquela demanda e a gente conseguir atender isso de maneira mais rápida. E o mercado quer informação muito rápida, né? O mercado hoje, ele quer o quê? Ele quer a informação, ele quer o relatório rápido, ele não quer esperar uma semana, 15 dias para ter um relatório, ele quer, fechou o mês aqui de consumo, ele, 2, 3 dias depois, ele quer saber quanto que ele gastou, totalizou as despesas, qual foi quanto o orçamento, se ele está seguindo o orçamento, se ele está abaixo do orçamento, se ele está acima do orçamento, ele quer saber a informação, quer ter um relatório muito rápido. Sem tecnologia a gente não conseguiria atender isso. Então a gente acabou virando uma empresa, vamos chamar assim, hoje a Replace é uma empresa de tecnologia que faz consultoria no mercado. Então a gente tem muita solução de tecnologia para que a gente possa atender essa necessidade do cliente de ter uma resposta rápida. E volta àquele ponto que a gente falou. Como a gente é nessa filosofia de independente, nós procuramos trazer a informação mais correta possível para o cliente, para ele poder até medir o resultado de cada solução dele. Se ele está com bateria, se ele está lá com solar, ele precisa saber o resultado do solar dele. E a conta tem que ser uma conta certa, não tem que ser a conta do vendedor, que é para dizer para o cara que ele está tendo um benefício. Se ele estiver tendo um prejuízo, eu tenho que mostrar que ele tem um prejuízo. Perfeito. E eu tenho que ser o tempo inteiro, assim, a Replace tem que ser o tempo inteiro transparente para o cliente, contando para ele a verdade. Ele tem que saber o tempo inteiro a verdade. E quem fala a verdade hoje é o sistema. É a tecnologia dá informação para ele. Terminou o mês, leu as faturas, ele já tem o relatório dele, tem painel pronto, ele já tem o relatório e tem o resultado dele. Então, isso foi o que ajudou muita gente a poder
resolver essa situação, resolver não, né? Mitigar essa situação de people business lá que a gente é. Muito legal, ou seja, a tecnologia está te dando suporte, né, para você poder entregar mais benefício, mais valor para o cliente, né, e mantendo ou direcionando melhor o tempo dos seus consultores nas soluções e nas necessidades. Né? É isso aí, menos trabalho operacional, mais trabalho inteligência. Isso é uma mudança grande. Então, é assim, do ponto de vista de pessoas, isso é uma mudança grande, porque você tira... cultura, muita né? gente gosta de fazer operacional. Então, você tira essa pessoa do operacional, leva ele para a inteligência, leva ele para a análise, leva ele para a solução. Então, é uma mudança até no perfil profissional. Então, a gente tá construindo profissionais mais capacitados ainda no mercado, para o mercado, um profissional para entregar solução. Entregar o valor para o cliente, a gente entregar mais valor para o cliente. Esse tem sido a filosofia que a gente tem adotado na empresa. Muito legal, Schweppes. Cara, parabéns pela história, muito bacana entender e conhecer os detalhes da operação da Replace. Eu não tinha minimamente as informações, né, de como vocês estão estruturados, estão bem montados, a tecnologia dando suporte para a sua equipe e essa diversidade que você comentou. Poxa, a gente atende o cliente de ponta a ponta, desde lá em mapear, entender a dor, a necessidade, até conectar todas as lojas, a rede, todos os pontos dentro do ecossistema que você consegue fazer a gestão, né, do consumo de energia e entregar inteligência para o cliente, para que ele tome as melhores decisões. E parabéns pelo negócio, pela estrutura, pela visão, né, de atuar num mercado muito difícil, né, que é o mercado de energia, totalmente desconhecido pela maioria das pessoas, como bem você comentou. E aí, já chegando ao final do nosso episódio, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, Schweppes, que dicas você dá ou você daria para quem quer empreender nesse mercado, para quem tem interesse de entrar no mercado de energia, que é bastante diverso, como você bem comentou, tem muitas oportunidades. A gente vê muita empresa entrando em alguns segmentos, né? Especialmente o segmento solar ganhou bastante notoriedade, vem ganhando bastante relevância, mas enfim, para quem quer empreender, está olhando para esse mercado, que dicas você daria? Olha, primeiro ponto que acho que é importante a gente... Acho que o segredo de sucesso é muito simples. Você precisa ser o tempo inteiro muito sério, muito honesto e fazer o arroz com feijão bem feito. Você não precisa... A gente como empreendedor, a gente não precisa ter soluções vamos dizer, revolucionárias para o mercado. O simples ajuda muito. A gente entregar aquilo que o cliente precisa de maneira simples e rápida, eu acho que é o principal fator de sucesso de uma empresa. Mas o principal mesmo, é um dos fatores, né, importantes, mas o principal mesmo é aquela história, você tem que prezar e entender que o seu cliente precisa de você para ser aquele cara que ajuda ele a agregar valor no negócio dele. Então, para isso, você precisa... Essa filosofia que a gente implantou na Replace de trabalhar sem o conflito de interesse, trabalhar de maneira que você está sempre defendendo o interesse do seu cliente, está sempre sentado do lado dele na hora de ajudá-lo a tomar uma decisão. Acho que esse é o principal fator de sucesso, especialmente para quem faz serviço. Porque se a gente não está sentado do lado dele, resolvendo o problema dele, ajudando ele a resolver, a gente não está sendo um bom profissional. Alguém vai vir, o cliente vai perceber que de alguma forma você não está sentado do lado dele. Acho que o principal é você estar sempre sentado do lado do cliente, porque no fim do dia é ele que mantém a razão de viver da nossa empresa, é o cliente. Então eu tenho que fazer o melhor serviço para o cliente e ajudá-lo a agregar valor no negócio dele, né? E a gente vai ser remunerado por isso, não por ajudar alguém a receber uma comissão de venda. Isso tudo, gente, a gente tem muito sucesso trabalhando sem precisar receber uma comissão de um vendedor, sem receber sem favorecer um vendedor, ajudando o cliente a fazer o melhor negócio dele, para ele, ajudando o dia a dia do cliente, ajudando ele a resolver os problemas dele, ajudando a resolver a dor dele, de maneira transparente, de maneira ética, de maneira honesta. Eu acho que esses são os 3 pontos que a gente tem que ter sempre claro na vida da gente. Transparência, né? Honestidade e
e ética. É isso aí. E aí tudo dá certo. Certamente, quando você tem esses valores enraizados e consegue transferir para a equipe e criar essa cultura... E não ter preguiça, né? Não ter preguiça. Não adianta falar assim, eu vou fazer tudo isso aqui, quero trabalhar meia hora por dia. Não, você vai trabalhar 14 horas por dia de segunda a segunda, não tem jeito. Esse é o mal de ser empreendedor, você não tem folga. Não tem, é isso. Para quem pensa que é fácil, está 200% enganado. É isso aí, é 100% de dedicação, 100% de energia dedicado a fazer seu negócio crescer e consolidar todo dia. É isso. E aprender todos os dias, né? Sim, todo dia, todo dia. Muito bom, Schweppes. E quem quer falar com a Replace, entrar em contato com a Replace, quem tem dúvidas, desafios, quer saber mais sobre o mercado de energia, sobre as soluções, quer gerenciar o consumo de energia na sua empresa, na sua indústria, no seu empreendimento, como é que entra em contato pelo LinkedIn, liga para você, site, quais são os caminhos? Olha, nós, com a ajuda da RUC aqui, a gente construiu aqui nas nossas mídias sociais, a gente tem lá, muito fácil o nosso site, replaceconsultoria.com.br, né? replaceconsultoria.com.br, né? Tem o nosso site lá, tem a nossa indicação, nós ficamos aqui no Brooklyn, né, pertinho da Berrini, pode passar a tomar um café com a gente lá, entrar no LinkedIn, nós estamos presentes em todas as mídias sociais. Também é legal a gente, junto com a RUC, construir um blog muito bacana, onde tem muita dica, tem muita informação do mercado de energia. E ali a gente procura ser um canal de orientação, um canal de levar conhecimento, de ajudar um pouco o consumidor do outro lado a entender melhor o mercado de energia, numa linguagem não tão técnica, dando as dicas. Ali é um canal legal para conhecer um pouquinho do mercado de energia, conhecer um pouquinho da nossa filosofia, e lá também você tem lá como só mandar preencher o formuláriozinho lá, mandar para a gente, nós vamos entrar em contato, ou fazer uma visita para a gente lá na própria Replace aqui. Muito legal, ou seja, por falta de canal, de contato, né, ninguém vai ficar. Você tem muitos canais, site, visita, blog, redes sociais. É isso aí. Nós estamos aí prontos para atender e ajudar os clientes a resolver seus problemas no mercado de energia. É muito legal, assim, a gente fica muito feliz de poder, quando a gente consegue resolver uma situação diferente, é sempre muito gratificante, é muito legal. Muito bom, Schweppes. Obrigado, cara, mais uma vez pela sua presença, por participar aqui da nossa conversa. Incrível, daria para a gente ficar conversando 2 horas fácil. Com certeza. Fácil. Que tem muito assunto, né? A gente não conseguiu cobrir toda a nossa pauta, mas acho que foi sensacional. Obrigado mais uma vez pela presença. E, gente, essa foi a nossa conversa, a minha conversa com Carlos Schweppes. Ele é fundador da Replace, conhece muito do segmento de energia, deu uma aula, né, de como atender o cliente, de como melhorar a gestão e a eficiência energética das empresas. Então, espero que você tenha gostado muito, muito desse episódio. Deixa seu like, curta os nossos vídeos, comente, deixa seu feedback aqui em relação a esse episódio, o que você gostou, o que você não gostou. Se você quer novamente que o Carlos volte, as portas estão abertas, então, para você voltar. Quero novamente conversar mais sobre o mercado contigo, sobre a solução especificamente e outros temas. Mas é isso, pessoal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Schweppes. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado aí de poder conversar um pouquinho com vocês e estou à disposição para voltar a hora que vocês precisarem da gente aí. Portas abertas, o próximo vai ser lá. Quero ir lá conversar contigo no escritório da Replace. Show de bola. Obrigado. É isso, obrigado. É isso, gente. Até a próxima.